Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 6 de outubro, nós vamos meditar em Obadias e em Jonas. Que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje nós vamos falar de dois livros que são bem pequenos. Então, vamos tentar aqui, nesse nosso tempo, abranger tudo aquilo que Obadias fala e Jonas fala, dois profetas menores. Obadias, ele só tem versículo, isso mesmo, porque não tem o segundo capítulo, é como se fosse só um capítulo, né? Então, a gente fala que o livro de Obadias tem apenas 21 versículos. E ele vai falar sobre os pecados e o castigo de Edom e a restauração e a felicidade de Israel. Obadias quer dizer servo, adorador do Senhor. E ele foi um profeta que vai mencionar o ataque de Jerusalém. Ele vai, inclusive, quando ele traz a questão do pecado e o castigo de Edom, é porque Edom ajudou, encorajou a Nabucodonosor na invasão de Jerusalém, no saque, à cidade, e impediu que os seus habitantes fugissem, Então vai vir, sim, o castigo de Deus, o acerto de contas com Edom. O pano de fundo do livro de Obadias, é que ele vai ministrar as profecias dele ao reino sul, reino de Judá, para outros exilados, que já estavam também já lá em Babilônia. E o livro de Obadias, como eu falei, é bem curtinho, e a gente vai ver nele uma coisa muito clara, a reciprocidade, a lei da semeadura, semeou, vai colher. Isso é certo. Vamos começar a falar dele. Visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado o mensageiro e disse: levantai-vos, levantemo-nos contra Edom para a guerra. A soberba do teu coração te enganou. Ó, tu que habitas em fenda das rochas, na tua alta morada, e diz no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares as águias e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Se viesse a ti ladrões, roubadores de noite, como está destruído? Não faltaria só o que lhe bastasse? Se a ti viesse vidimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos na vide? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados seus tesouros escondidos. Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites, e os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilha para os teus pés. Não há em Edom entendimento. E aí você começa a entender, Por que Deus fala assim com Edom? Porque nós temos Israel, descendência de Jacó, e temos Edom, que é descendência de Esaú. Então, estamos falando de parentesco entre essas duas etnias, essas duas nações, Então, por isso que Deus fala de uma forma, com eles, dizendo para eles: não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Os teus valentes, ó Temar, estarão atemorizados, para que no monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita ao teu irmão Jacó, cobrir-te-á de vergonha e serás exterminado para sempre. Então, a gente já viu aqui o teor, dessa profecia de Obadias, proferida ali no Reino Sul. Mas tu não desvia teu olhar com prazer para o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter-se
alegrado sobre os filhos de Judá no dia da ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não te desvias do estrado da porta do meu povo no dia da calamidade. Ou seja, tu assistiu tudo. Tu foi conivente com essa situação. É isso que Deus está falando. Não devia ter parado nas encruzilhadas para exterminarem os que escapavam e nem ter entregado os que lhe restaram no dia da sua angústia. Então, essa profecia de Obadias é trazida também pelo profeta Isaías no capítulo 34, Jeremias no capítulo 49, Ezequiel no capítulo 25, né? Até mesmo Amós no capítulo 1 e Malaquias também no capítulo 1 vai falar sobre isso, porque todo o contexto aqui é a invasão de Jerusalém e o povo que é levado cativo. Mas Obadias termina o livro dele com restauração e felicidade de Israel. E ele diz assim: porque o dia do Senhor está prestes para vir sobre todas as nações, como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu malefeito tornará a tua cabeça. Porque como bebestes no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como nunca tivessem sido. Mas no monte de Sião haverá livramento, monte santo, na casa de Jacó possuirão suas herdades. A casa de Jacó será fogo e a casa de José chama, a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a estes e o consumirão, e ninguém mais restará na casa de Edom, porque o Senhor assim o falou. Então, direto, né? Curto e grosso, como diz. Agora nós vamos falar do livro de Jonas. Isso mesmo. O autor, né? Leva o próprio nome. Jonas significa pomba. É um profeta maior. Esse profeta, ele era hebreu e ele foi chamado por Deus para proclamar julgamento sobre a Assíria, né? Na sua capital, Nínive. O livro de Jonas vai registrar acontecimentos históricos da grande cidade de Nínive, que era a capital da Assíria, como já falei, e que ela vai ser posteriormente destruída. Reinado aqui, Jeroboão II, ele era rei em Israel. E Uzias era rei em Judá. Este é o panorama histórico do livro de Jonas. E nós vamos ver que todo mundo conhece, até mesmo as crianças, né? É talvez um dos profetas mais conhecidos aí entre as crianças. Ele vai fugir da missão que Deus lhe dá. E para realizar essa missão, né? Ele vai fugir para Jope, vocês já sabem, né? Vai acabar no ventre da baleia. Então, a vocação de Jonas e a fuga dele. Olha só, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amiatai, dizendo: dispõe-te, vai para a grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então, fatos narrados aqui estão lá em 2 Reis, capítulo 14, né? Aquele pano de fundo. Jonas se dispôs para obedecer? Não, para fugir da presença do Senhor, e ele vai para Tarsis, isso mesmo. E tendo descido a Jope, ele achou um navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem, embarcou nele, né? E crendo ele que estava fugindo da face do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um vento, fez o mar uma grande tempestade, o navio estava a ponto de afundar, né? Então isso nos traz uma lição muito clara no primeiro capítulo de Jonas. Desobediência leva a perdas. Então, eu sempre peço, né? Eu sempre oro aqui no final do devocional: Deus, dai-nos um coração disposto a te obedecer, porque a desobediência, ela gera perdas. Então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, lançavam as cargas no mar. Tudo isso é narrado aqui no texto. E aí, o mestre do navio, né? Já não sabia mais o que fazer, chega e vê Jonas e pergunta para ele: que te passa?
Mas contigo, porque Jonas estava dormindo. Enquanto todos no barco estavam tentando sobreviver àquilo, Jonas conseguiu dormir. Pois bem, e aí o capitão do navio fala para ele: levanta-te, invoca o teu Deus, assim esse Deus se lembre de nós, para que nós não perecemos. E nada de bom aconteceu. E aí eles diziam uns aos outros, né? Vamos lançar sorte para a gente saber por que sobreveio tal mal. E aí lançaram sorte, gente. Caiu sobre quem? Sobre Jonas. Isso mesmo. Então disseram para ele: declara-nos, qual é a tua ocupação, da onde você vem, qual é a sua terra, de quem é, que povo você habita. A gente precisa saber o que está acontecendo. E aí ele fala: sou hebreu, temo ao Senhor Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença de Deus, porque ele já havia declarado. E disseram-lhe: que faremos para que o mar se acalme, né? Sabe o que Jonas disse? Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Os homens ainda tentam ali, né, conseguir algum outro plano, né? Não queriam fazer isso, mas eles se esforçaram ainda para remar, para alcançar a terra. E aí nós vamos ver que não tem outra forma, senão fazer aquilo que Jonas tinha dito. E aí levantaram Jonas e o lançaram no mar. E incrível. O texto fala que cessou o mar a sua fúria. Os homens temeram ao extremo e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. E aí Deus vai fazer o quê? Um grande peixe para que tragasse Jonas, e ele esteve no ventre do peixe 3 dias, 3 noites. E isso é mencionado no livro de Mateus 12:40, né? Trazendo também o exemplo de Jesus, né? Como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, importa que o Filho do Homem também, né? E aí vai falar sobre a morte e a ressurreição de Jesus. E aí a oração de Jonas no ventre do peixe, é o capítulo 2. Pois bem, então disse Jonas no ventre dos peixes e orou ao Senhor seu Deus. Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo eu gritei e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, as correntes das águas me cercaram e todas as ondas das tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura ver o teu templo, o teu santo templo. As águas me cercam até a alma, o abismo me rodeou. As águas enrolam-se na minha cabeça, né? As baleias, elas se alimentam de alga. Então imagina Jonas lá lambuzado de alga no ventre da baleia. Desci até o fundamento dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura minha alma, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregaram à idolatria vãs abandonaram aquele que é misericordioso, mas com voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, Senhor, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe. Não foi a Jonas, não, foi ao peixe. E este vomitou Jonas na terra. E aí, nós vamos para o capítulo 3, que Jonas vai fazer o quê? Cumprir os votos dele. E qual era os votos dele? Ir lá em Nínive pregar a palavra de Deus. Então, vai vir a palavra de Deus pela segunda vez. Jonas diz: põe-te a grande Nínive, proclama contra ela mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi para Nínive.
segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. E 3 dias Jonas levou para percorrê-la. Percorreu a cidade caminho de um dia, pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Só que Jonas não esperava que os ninivitas, povo duro, maldoso, ruim, se arrependesse. E foi isso que aconteceu. Eles creram em Deus e proclamaram o jejum, vestiram o pano de saco, desde o maior até o menor. Até as vacas, os animais, todo mundo passou a jejuar. Quando o rei de Nínive soube dessa notícia, ele se levantou do trono, ele tira as vestes reais, ele também se cobre de pano de saco, ele se assenta em cinza, né? Em reconhecimento, em total rendição, arrependimento. E aí nós vamos ver que por mandado deste rei, nem um homem, nem um animal, nada, boi, ovelha, vai ser levado para o pasto, nem água eles beberam. Pronto, a esperança é, quem sabe, o rei diz, Deus se voltará e arrependerá e se apartará o furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Era este o clamor dos ninivitas. Viu Deus o que eles fizeram, como se converteram do seu mau caminho, Deus se arrependeu do mal que tinha dito que faria e não fez. Pois bem, com isso, quem ficou desgostoso? Jonas, porque ele queria ver a derrota dos ninivitas, né? O povo de Nínive, eles foram muito mal, né? Era um povo realmente muito ruim. Então, por isso que Jonas não queria pregar para eles, para não correr o risco deles se arrependerem. E foi o que aconteceu, eles se arrependeram. E Deus decidiu não eliminar Nínive. Quem se desgosta com isso? O profeta Jonas. Então você já percebeu aqui que Jonas, ele tinha um temperamento forte, né? Uma opinião muito forte. E aí ele fica irado, o texto diz. Ele ora ao Senhor e aí ele fala: não foi o que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarse, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E aí o Senhor fala: é razoável essa tua ira, Jonas? Jonas sai da cidade, se assenta, né? E fica ali debaixo de uma sombra para ver o que ia acontecer à cidade. Pois bem, qual é a lição do Senhor para tudo isso? Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu em cima de Jonas, né? Para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do desconforto. Olha que Deus cuidadoso, né? Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa daquela planta que nasceu, ó, para fazer uma sombra para ele. Mas no dia seguinte, o Deus que fez nascer a planta enviou um verme, o qual feriu a planta e a planta secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso do oriente, o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia. E ele pede a morte. Melhor me é morrer do que viver. Olha que drama de Jonas. Então, perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa de uma planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte? Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que não te custou trabalho nenhum, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra noite pereceu, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? É assim que é finalizado o livro de Jonas. E amanhã nós vamos falar de mais um profeta, Miqueias.
Miqueias. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti a nossa vida e Te pedimos, dai-nos um coração temente a Ti, um coração disposto a Te obedecer, Senhor. Não queremos ter perdas, não queremos ser desobedientes, mas queremos ouvir a Tua voz e prontamente Te obedecer. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. E Deus te abençoe.